Bom dia a todos. Estamos neste momento iniciando mais uma escola bíblica dominical e queremos desejar a você, dar as boas-vindas, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você possa estar tirando uma lição para a sua vida espiritual durante este estudo que nós iremos fazer nesta manhã. Vamos estar orando. Querido Deus e Pai, nós neste momento, Senhor, queremos invocar o Teu Espírito Santo, Pai amado, e pedir a Deus a Tua bênção, a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada ouvinte, ó Deus, para que a Tua palavra possa ser ministrada e a Tua palavra, ó Deus, possa estar achando guarida em cada coração, ó Deus, nesta manhã, ó Deus. Abençoe, Senhor amado, os nossos irmãos também da igreja, abençoe os nossos ouvintes, ó Deus, nossos amigos, que estão agora, ó Deus, conectados para poder ouvir a Tua voz, ó Deus, a Tua palavra. Que o Senhor esteja no controle, ó Deus, de todos os momentos, no hino que será cantado, na palavra que será lida, nas orações que serão feitas, no estudo que será elaborado, que o Senhor esteja no controle, ó Deus. Fala conosco cada momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos, ainda neste momento, estar passando por os nossos avisos. Nós temos aí os nossos trabalhos que estão sendo realizados de forma online, né? E queremos que você tiver a oportunidade de estar conectando em alguns desses trabalhos da igreja, que você possa estar assim aproveitando também para estudar a palavra de Deus durante a semana. E nós temos na terça-feira a reunião de oração. Essa reunião de oração normalmente ela é feita pelo WhatsApp, né? Mas se alguém tiver interesse, é só entrar em contato conosco, que com certeza você fará parte também deste grupo no WhatsApp para poder estar orando ao nosso Deus. Na sexta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, né? Estudo do livro de Mateus, que está sendo realizado toda sexta-feira às 19h30. E dessa forma então você poderá estar conectando no Facebook ou mesmo pelo YouTube, e ali você vai estar acompanhando o estudo bíblico que é realizado pelo pastor Reverendo Osni, e também eu e o presbítero Valdemir participamos nesse estudo bíblico, né, em forma de debate. Também hoje à noite temos o culto de adoração ao nosso Deus, e você está convidado também a sintonizar, a conectar no Facebook ou através do YouTube, e dessa maneira você poderá participar deste culto de adoração ao nosso Deus. E essa semana nós temos uma aniversariante, né? É a Débora. Débora, meus parabéns, Deus te abençoe, que Deus possa estar cada dia mais sustentando a sua vida. E dia 20, então, né? Você vai estar aí completando mais um ano de vida. E o lar para a oração dessa semana é o horário da nossa irmã Maria Alvernaz. Vamos estar orando pela sua vida, para que ela possa estar sendo grandemente abençoada durante essa semana, e em todos os seus afazeres, em tudo que ela for realizar, que Deus possa estar no controle da sua vida. Deus abençoe e estejamos orando pela vida da nossa irmã Maria Alvernaz. Muito bem. Agora nós vamos estar entoando um hino de adoração ao nosso Deus, que tem por título Sempre Vencendo. O nome é sugestivo, né? E realmente a mensagem é maravilhosa. Hino de número 49, você pode estar acompanhando na tela do seu aparelho aí, né? E cantando junto este hino Sempre Vencendo. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis
seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Dando ainda continuidade a esta escola bíblica dominical, eu quero convidar você agora para fazer uma leitura na Palavra de Deus, que encontra-se registrada no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 6, e nós vamos estar lendo do verso 6 até o verso 11. Advertência contra a preguiça, isso mesmo. Diz assim o texto, verso 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Esse é o texto que nós acabamos de ler. Eu quero estar fazendo uma leitura que está no nosso devocionário, presente diário, e que nós estaremos aqui então aproveitando este momento para essa leitura, que tem por tema Que Preguiça. E ainda tem mais um versículo aqui para a meditação, que está lá em Jeremias 48:10, que diz, maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Então, diz assim o texto, dentre os vários assuntos abordados em todo o livro de Provérbios, no texto básico para esta meditação, o tema é a preguiça. Imagino que você já tenha passado por uma situação assim. Depois de um feriado prolongado, vem aquela sensação de moleza, uma falta de vontade de se esforçar, um desânimo. Parece que leva algum tempo até engrenar de novo naquilo que se estava fazendo antes de interromper a rotina. E depois de um período de férias, então? Nem me fale. No entanto, toda essa sensação de indolência não pode nos deixar à mercê da falta de vontade e do abatimento. É preciso reagir conscientemente para não ser vencido por ela. Por isso, o sábio autor de Provérbios incentiva os seus leitores a considerarem as ações das formigas, que são esforçadas, aproveitando o tempo da colheita para armazenar mantimentos para o período de inverno e da escassez.
Portanto, nada de ficar dormindo ou tirando um cochilo, nem mesmo ficar de braços cruzados. A preguiça crônica traz como consequência a pobreza e a necessidade. Se a preguiça no dia a dia prejudica a nós mesmos e a nossas famílias, muito mais séria ainda é a situação do cristão em relação ao trabalho de Deus. A palavra de Jeremias, no verso destacado, é duríssima e não se aplica apenas a pastores ou missionários. Na carta aos Colossenses, Paulo diz: tudo o que me fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Ou seja, tudo o que o cristão faz deveria ser entendido como serviço para Deus. Obviamente, podemos e devemos descansar, pois também isso é ordem de Deus. Mas preguiça não é descanso. Diante disso, não podemos de maneira nenhuma ceder à indolência ou desleixo. A obra de Deus é importante demais e o amor ao Senhor nos traz alegria em servi-lo. O cristão cumpre suas tarefas sempre com dedicação e afinco, pois é para o Senhor que o faz. Que Deus assim abençoe este texto lido, mostrando que nós temos que ser realmente vidas que busquem o melhor com alegria e não ficarmos aí indolentes, num canto cansado, mas que realmente nós possamos ter ânimo para a realização da obra do Senhor e para as nossas atividades também, que são necessárias para a nossa subsistência. Que Deus abençoe esse texto lido. Amém. Muito bem, ainda vamos estar neste momento ouvindo mais um hino de adoração ao nosso Deus, um hino que vai falar sobre o dia de hoje, o dia de domingo, o dia em que o Senhor ressurgiu, o dia que Jesus ressuscitou da tumba, E dessa ressurreição, ele subiu aos céus e lá ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Hino de número 348. Neste momento ainda eu quero convidá-lo para que você esteja abrindo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, e vamos estar lendo verso 10, 11 e 12, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Até o verso 12, nesse texto de Efésios, capítulo 6, 10 a 12. Caro ouvinte da Palavra de Deus, nós vamos agora passar ao estudo do texto que nós preparamos para esta manhã de Escola Dominical. Eu quero convidar você a aceitar o desafio de viver corajosamente para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O texto que nós acabamos de ler fala realmente que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder, lá em Efésios 6, versículo 10. E obedecer é um tema que a gente já vem falando há algumas semanas já, né? E talvez esse seja o principal de todos objetivos nossos como crentes em Cristo Jesus, como servos de Deus, né? E achei interessante aqui que o autor coloca que um missionário, certa vez, ele precisava de traduzir o texto da Bíblia e ele parou por um instante para ir dar uma volta e resolveu chamar o seu cachorro. E quando ele chamou o cachorro veio correndo. Alguém que estava perto dele falou: "Poxa, o seu cachorro é todo ouvido, hein?" Na hora ele falou: "Opa, consegui uma palavra para falar sobre o que é obediência. Ser obediente a Deus é ser todo ouvido a Ele, né?" E dessa maneira, então, viver corajosamente o Evangelho é obedecer. É ser tudo ouvido. Mas o que é viver corajosamente? Corajosamente, o próprio nome já diz, né? É a gente desafiar, por exemplo, o medo, né? Nós vimos em outras oportunidades, semana passada, por exemplo, que nós temos que desafiar o conhecimento, nós temos que... a falta de conhecimento é um problema para a obediência a Deus. Nós vimos também que a apatia também é um problema para vivermos uma vida de obediência a Deus. E quando nós vemos essas questões do medo, da apatia, né, quando nós vemos questões também como o desafio da carne, tudo isso nos leva a ver que muitos são os desafios para a obediência. Portanto, nós vamos agora estar falando que para viver corajosamente o Evangelho, nós precisamos, uma das coisas é desafiar o medo, né? Nós já estudamos sobre Ananias anteriormente. Ananias teve medo quando Deus falou para ele que era para ir lá orar com o apóstolo Paulo. Então ainda era conhecido como Saulo de Tarso, o perseguidor do Evangelho, né? Mas depois ele voltou atrás e foi. Mas ele, num primeiro momento, ele teve medo, até questionou: "Mas, Senhor, esse homem é perseguidor cristão", né? Nós vimos também que o apóstolo Paulo também, na sua viagem missionária, quando ele foi para Corinto, por exemplo, ele enfrentou dificuldades. Ele chegou até a dizer lá em 1 Coríntios 2:3, Paulo escreveu aos Coríntios que a sua estada no meio deles foi com fraqueza, temor e com muito tremor, né? Portanto, nós temos que ter essa convicção de que nós convivemos com o medo e nós temos que saber que a gente precisa desafiar essa situação na nossa vida espiritual quando se trata de anunciar o Evangelho. Tudo bem, de repente nós não vamos estar em uma cidade como Corinto, né? Um local em que ali havia tantos problemas sérios que o apóstolo Paulo enfrentou, né? Com tanta dificuldade, mas nós vamos enfrentar muitas vezes o local de trabalho em que as pessoas não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus, ou então a escola dos nossos filhos,
ou dos nossos netos, ou a nossa própria escola, muitas vezes, onde a gente tem que deixar o medo de lado e mostrar que nós somos diferentes porque nós temos Jesus no coração. E muitas vezes a gente fica preocupado com isso, né? E a questão que nós temos que ter convicção de que não é o medo, porque o medo é normal nós termos, mas a questão é a resposta a essa questão do medo. E esse sentimento, existem duas opções. Ou você pode paralisar diante desse medo, ou você pode ser usado por Deus como uma fonte para que haja a operação de Deus em nossas vidas, né? E Paulo explica isso, né? Que ele aceitou desafios de Deus muitas vezes na sua vida, né? Por exemplo, Paulo, por 3 vezes pediu ao Senhor que retirasse um misterioso espinho da sua carne. E o que foi que Deus respondeu para ele? Minha graça é suficiente para você. Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, se nós estamos com medo, e esse medo ele está nos tornando frágeis, é aí que o poder de Deus vai agir. Nós temos que confiar neste momento no poder de Deus e dizer, ó Senhor, realmente o seu poder ele está aperfeiçoando na minha fraqueza, então é hora do Senhor agir diante do local onde eu estou, né? Então, e da próxima vez que a gente precisar, então, enfrentar alguma situação com dificuldade, a primeira coisa que nós temos que saber é que nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Temos que reconhecer a nossa limitação e orar a Deus para que Ele domine os nossos medos, para que Ele possa estar fazendo com que a gente enfrente de cabeça erguida essa situação que nós temos que viver, né? Então, desafiar o medo, a gente jamais deve fazer isso sozinho, pelas nossas próprias forças, mas reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo a nossa fraqueza espiritual, reconhecendo a nossa dependência de Deus e voltado para Ele, enfrentar de forma destemida o Evangelho de Deus, sabendo que Deus está no controle. Outro desafio que nós temos também, esse desafio é a pressão das amizades. O autor aqui diz que esse desafio, essa pressão das amizades é a irmã gêmea do mesmo, né? Por quê? Porque muitas vezes a pressão dos amigos cria em nós um temor de não... e a gente acaba ficando com medo, né, dos nossos inimigos, de hostilizar-nos por ser cristão, ou de ficar fazendo gozações com a gente, né? E às vezes a gente acaba se limitando diante dos amigos por causa da amizade, e a gente fica constrangido diante da situação. Às vezes fica com medo mesmo. Às vezes até na família a gente tem problemas dos conhecidos, né? Dos colegas de trabalho, dos vizinhos. A gente enfrenta, né, certos desafios no nosso dia a dia. E essa pressão, ela tem que ser superada. Nós não podemos jamais negar ao Senhor, né? E nós não somos os únicos a lutar com essa situação. Existe um texto na Palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 2, que o apóstolo Paulo vai falar sobre uma situação dessa que aconteceu, né? Onde a pressão de amizades fez com que Pedro, Barnabé, se afastasse de uma situação que ele estava vivendo naquele momento. Gálatas, capítulo 2, de 11 a 13, diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, os amigos de Pedro chegou, né? Afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. De modo que até Barnabé, que era ligado a Paulo, acabou deixando-se levar por essa situação de pressão das amizades que estavam ali. E dessa maneira, o que aconteceu?
Paulo teve que dar uma grande chamada neles, em especial em Pedro, por causa dessa pressão que ele recebeu das amizades e fugiu do seu compromisso que ele tinha ali. Portanto, esses dois homens, que eram vistos com tanta influência naquele momento, cederam à pressão das amizades e acabaram fugindo do compromisso que eles tinham ali naquele momento. Pois é, isso nos soa familiar. Por quê? Porque nós vivemos essa situação em muitos momentos, né? Quantas vezes nós acabamos nos cedendo para um parente, para um amigo, para um negócio que nós fazemos, né? Eu me lembro que, de uma época, eu trabalhava numa empresa e eu tive que tomar uma decisão muito dura, porque eu era ali obrigado, até estava sendo coagido a querer fazer coisas que não agradavam a Deus, negócios ilícitos, e eu tive que pedir demissão. Eu falei, não, eu não vou ficar nesse lugar. Falei para minha esposa, olha, não dá para ficar aí, porque os negócios que a gente faz, eles não agradam a Deus, e nós estamos sendo pressionados por amigos, ou por patrão, ou por alguma coisa, e isso não deve acontecer na nossa vida. Ou nós seguimos a multidão, ou seguimos Cristo. Não há meio termo, né? Eu me lembro que eu tinha 2 serviços naquela época, e eu optei pelo menor salário, né? Eu deixei o serviço, eu até tinha um salário melhor. Tudo porque naquele lugar a minha consciência não estava agindo da maneira como devia. Isso acontece também muitas vezes na escola, no nosso trabalho na escola, quando eu estava, a gente às vezes fica, como servo de Deus, nós temos que saber que nós não podemos ceder a certas pressões de alunos, de direção, de governo. Por quê? Porque o que nós temos que saber é que nós somos luz nas trevas, né? Então, é uma responsabilidade muito grande essa questão de desafio sobre a pressão das amizades, a pressão do serviço e assim por diante. Uma outra situação é a cultura, desafios da nossa cultura, né? E nós precisamos saber que nós temos que viver de forma ousada e justa diante dessa cultura tão profana que nós temos vivido hoje. Nossa cultura hoje, né, em termos mundiais, em termos nacional, Brasil aqui, a gente vê tanta coisa que virou normal. Isso é muito perigoso, né? Nós temos que viver, diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Por quê? Né? Ainda, 2 Timóteo 2,4 diz que nós não podemos concordar com uma vida em que se embaraça com os negócios dessa vida, né? Então, nós precisamos, como soldados de Cristo, nós precisamos nos alistar para fazer a obra do Senhor corajosamente. E isso implica em enfrentar as culturas. As questões hoje envolvem a questão da homossexualidade, as questões que envolvem a questão a política hoje, né, os negócios ilícitos que nós vemos que são feitos, e nós temos que tomar muito cuidado para que nós não sejamos convidados a estar participando de negócios que não agradam a Deus, né? Portanto, esse é o desafio que nós temos que ter. E, por isso, nós somos chamados para, de modo corajoso, de modo obediente, a viver padrões diferentes. São os padrões de Deus. Isso significa que nós temos que, por exemplo, ler a Bíblia para descobrir quais são os padrões divinos, quais são os padrões de Deus, o que Deus requer da minha vida, o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. Nós precisamos de fazer dos padrões de Deus os nossos, né? O padrão de Deus tem que ser o meu padrão. Nós temos que determinar a viver por esses padrões
padrões da Bíblia Sagrada, os padrões da Palavra de Deus. Nós temos que estar dispostos a aceitar as consequências de viver por esses padrões. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Ah, mas eu vou ter que pagar muito imposto de renda. Eu preciso de arrumar umas notinhas por aí. Ah, eu trabalho num serviço e o meu patrão chega e fala assim, olha, você precisa de fazer com que eu pague menos impostos. Eu preciso de dar um jeito, eu preciso de... Né? Ou seja, nós temos que aceitar as consequências de viver os padrões da Bíblia Sagrada. Prestar conta a outros por seguir os padrões do Senhor. Nós temos que estar prontos a isso, né? Prestar conta dos nossos atos. As pessoas estão aí para ver aquilo que nós fazemos e, dessa forma, cobrar de nós, né? E para isso tudo, nós precisamos pedir forças a Deus para corajosamente resistir às pressões que comprometem o cumprimento dos padrões de Deus. Nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós somos realmente, como diz aqui, que nós vimos, né? Nós somos pessoas que somos fracos, como o apóstolo Paulo, Deus quer aperfeiçoar-nos na fraqueza. E nós temos que nos reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos fracos, que nós somos debilitados, que nós dependemos da graça de Deus. Portanto, esse é o grande desafio que nós temos que ter para viver corajosamente. Desafiar o medo, desafiar as amizades, desafiar as culturas que estão aí. E para isso nós temos um padrão chamado Bíblia Sagrada, onde ali encontram-se todas as normas, todas as ações que nós, como servos do Senhor, precisamos tomar para viver uma vida corajosamente em Deus. Por isso, eu quero desafiar você agora, caro ouvinte, a estar buscando Jesus. Eu quero dizer que muitas dessas coisas que eu li aqui, eu estudei, eu busquei nesse livro, eu quero dizer que serviu para mim. O que eu estou dizendo, eu não quero estar dando lições de moral, mas eu quero dizer que muitas coisas Deus tem mudado na minha vida. Eu tenho aprendido com Ele e muitas outras eu ainda preciso aprender, né? Eu preciso de aprender a viver mais corajosamente ainda. Eu não tenho muito medo ainda, claro que tenho. Eu não tenho receio, muitas vezes, das amizades que estão próximas de mim, claro que muitas vezes ainda a gente deixa se levar por isso. Né? As questões culturais, muitas vezes, não têm incomodado diante de certas situações que a gente vive, dos padrões do mundo de hoje. Claro que isso, muitas vezes, nos constrange diante das situações que estamos vivendo. Mas é necessário a gente aprender, se tornar fracos, frágeis, no sentido de depender único e exclusivamente de Deus, para que Ele possa estar moldando a minha vida. E é isso que eu quero aprender. E é isso que eu quero que você também aprenda. Somente na palavra de Deus. Somente os padrões de Deus é que podem nos fortalecer e nos fazer capazes de agir corajosamente. Por isso, fica aqui, né, esse grande desafio desse versículo que está em Efésios 6:10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Não se fortaleça em você mesmo, não, porque nós somos pecadores e tudo que nós fazemos, segundo os nossos princípios, eles não agradam a Deus, mas Deus quer que nós fazemos baseado no seu padrão, na sua vontade, nos desejos de Deus. E aí sim nós vamos conseguir vencer todos os dardos inflamados do inimigo, nosso adversário, que é o diabo. Por isso, aceite o desafio de fazer a vontade de Deus corajosamente, e Deus haverá de abençoá-lo em todos os sentidos. Vamos orar, encerrando este momento de estudo da Palavra de Deus, e logo em seguida nós estaremos terminando com um hino do nosso hinário. Amado Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque aqui nós aprendemos que devemos viver corajosamente, ó Deus. Mas essa coragem não deve partir de nós, ó Deus, mas pelo contrário, nós temos que nos despir de tudo aquilo que nós pensamos ter, humanamente falando, para, da fraqueza, depender totalmente do Senhor e do seu poder.
Por isso, Deus amado, age em nossas vidas, ó Deus, com teu Espírito Santo, para que nós possamos, de forma soberana, ó Deus, em Cristo, vencer todas as dificuldades deste mundo, ó Deus, que muitas vezes tenta nos tirar do teu caminho, que muitas vezes faz com que nós nos sintamos constrangidos diante das situações, ó Deus, da amizade, do trabalho, da cultura, dos medos. Tudo isso, ó Deus, muitas vezes tem feito com que a gente sinta fraco, mas eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, fortalece a minha vida. Eu quero pedir também que o Senhor fortaleça a vida de cada ouvinte que neste momento está ouvindo esse estudo da tua palavra, ó Deus. Que busque em ti coragem, ó Deus. Que venha se despir de tudo que é humano para que em espírito possa vencer todas as dificuldades de suas vidas. Fique conosco no decorrer desse dia, ó Deus. Abençoe-nos para o culto da noite também, quando ouviremos a tua palavra. Que o Senhor possa estar, ó Deus, usando cada um dos teus servos que ali ministrarão a tua palavra, ó Deus. E que cada ouvinte possa estar, desde já, preparado para assistir este culto, ó Deus, e ter um momento agradável na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Fique com este hino aí e em seguida nossa escola dominical estará encerrada. Sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara a embranquecer, em que eu deverei trabalhar. Se pois há caminhos que nunca segui, uma voz a chamar-me eu ouvi. Direi, meu Senhor, confiado em ti, estou pronto ao teu mando seguir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão perdidos que eu dever buscar. Senhor, se a tua presença real meu trabalho há de fortalecer, darei a mensagem bem firme e leal. Estou pronto a cumprir teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer.
Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto.